Eu acho que tudo aquilo que a gente ajudou a construir e a gente o fez com idealismo, com muita fé e com muita crença, a gente não pode esquecer, porque a gente fica comprometido com toda essa história de evolução do Ministério Público Brasileiro. Eu sempre preservei muito e procurei construir uma interlocução que eu achava sempre necessária. Valorizava muito essa questão da interlocução, da conversa, enfim. Então, nós tínhamos uma conversa muito grande com os parlamentares, como eu já salientei, volta e meia nós convidávamos um. O Procurador-Geral da República participava das nossas reuniões da CONAMP, também ia lá. Nós convidávamos senadores, deputados, enfim. Nós convidávamos alguém da mídia para ir lá também conversar. Os almoços que a gente realizava lá em Brasília, a Ana Amélia, por exemplo, participava, junto com o esposo dela. Então, essas coisas assim eram muito importantes. Por exemplo, ali no restaurante da Câmara, a gente uma hora estava almoçando com um deputado, outro lá no Senado com um senador, enfim. Havia, digamos assim, uma troca de ideias muito, muito importante da época. Porque já começava ali uma reação daqueles que julgavam que o Ministério Público tinha se tornado forte demais na Constituição e queriam apresentar algumas teses tentando derrubar todo esse crescimento institucional do Ministério Público. E ali, então, nós nos preparamos, nós nos unimos, eu convocava reuniões de todo o Ministério Público brasileiro, como presidente da CONAMP, e foi um período em que nós também resolvemos fazer o seguinte: eu disse a vários colegas, digo, olha, nós temos que trazer parlamentares para eles conhecerem melhor o Ministério Público. Então, nós fazíamos reuniões ali, nas dependências do Hotel Fenícia, tinha um auditório, reunimos todo o Ministério Público Brasileiro, ali as suas representações, dos mais diferentes estados da federação, e convidávamos um deputado. Um falaria um dia sobre um tema, aí vinha um senador, falava sobre outro tema, e assim eles foram conhecendo melhor a importância do Ministério Público. Então, foi algo assim que nós implantamos também e que ficou ali como algo permanente. Então, nós fazíamos uma reunião lá de toda a diretoria da CONAMP e, ao mesmo tempo, nós pedimos que os presidentes de associações trouxessem os promotores que trabalhavam em determinada área. Nós tínhamos também um controle, nós começamos ali a desenvolver essa ideia, de 91 a 93, todos os projetos que tramitavam no Congresso Nacional, nós procuramos verificar até que ponto eles não estavam tentando diminuir o alcance da atuação do Ministério Público. Porque o Ministério Público atuante, ele vai conseguir fazer com que o Estado democrático de direito, ele assuma uma dimensão maior, na medida em que, no seu agir independente, ele vai levar ao Poder Judiciário todas as questões para que o Poder Judiciário, então, dê a última palavra, que tem uma importância fundamental, o Poder Judiciário no Estado democrático de direito. Nós queremos um Poder Judiciário forte também, para que ele consiga, o juiz independente, fazer com que as leis sejam efetivamente cumpridas, sem pressões de qualquer natureza. Agora, o grande trabalho também foi feito, a par disso, com a lei orgânica do Ministério Público. Essa lei, que está aqui, que é a Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Na época, quando essa lei foi encaminhada, o projeto dela para o Congresso Nacional, surgiu uma grande discussão se teria que ser lei complementar ou não seria lei complementar.
se travou essa grande discussão, depois o ministro Jobim estava ali, então, como deputado, né, depois ministro, mas como deputado ele presidia a Comissão de Constituição e Justiça, né, e lá se discutiu muito isso. Né. No fim, se entendeu que não seria a lei complementar, porque o Ministério Público dos Estados, na verdade, teria duas leis. Tem essa que trata normas gerais, é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados. E depois, cada estado, dadas as suas peculiaridades, teria a sua lei própria, cada estado. E o Ministério Público Federal teria, isso sim, uma lei única, né? Porque o Ministério Público também tem a sua federal, no caso da União, o Ministério Público da União, tem a sua lei orgânica. E aí foi uma lei complementar, mas uma só, porque federal não tem o sistema dos estados, né? Não tem que se preocupar com as peculiaridades de cada estado. Então, essa foi uma questão interessante que foi discutida no âmbito do processo legislativo. Né? Então, o projeto de lei orgânica, quando ele chegou na Câmara dos Deputados, ele começou a sofrer já uma reação, né? Porque o Ministério Público começou a ser muito atuante, principalmente depois da Constituição de 1988, que deu uma outra fisionomia, uma outra estrutura para o Ministério Público, com toda a sua necessária independência que deve ter para agir em defesa da sociedade, né, e da ordem jurídica democrática. Né. E aí começaram as resistências. Né. Então, nós tivemos lá como relator, né, na Câmara dos Deputados, o deputado Luiz Carlos Santos, que era do MDB, né, de São Paulo. Né. Algumas vezes nós fomos falar com ele, o seu escritório, lá em São Paulo, e depois, frequentemente, nós estávamos no seu gabinete, ali no anexo 4, ali da Câmara, conversando com ele, com toda a sua assessoria, qualquer questão que surgia. Alguns reclamavam de dispositivos, a gente ia lá, esclarecia. Foi um trabalho, assim, muito intenso naquela época, muito desgastante, porque na Câmara chegou um determinado momento, principalmente quando se estabeleceu um dispositivo ali sobre o controle externo da atividade policial. Ali houve muita resistência na época, isso estava previsto na Constituição. Então, nós tivemos que fazer uma ampla negociação. Várias outras áreas, assim, começaram a se preocupar já com a tramitação, mas não tanto, eu acho, que como hoje, mas já havia um movimento, porque muitos achavam que o Ministério Público estava muito fortalecido com a Constituição de 1988, e uns não compreenderam que isso é importante nós termos uma instituição do porte do Ministério Público, com cada um dos seus promotores, procuradores, tendo a independência funcional para poder agir, né, sem pressão econômica, política ou de qualquer ordem. Né? O promotor, acima de tudo, e esse é um dado que eu sempre salientei e difundi ao longo da minha atividade enquanto estive no Ministério Público, era no sentido de que o promotor, acima de tudo, seja ele membro do Ministério Público Estadual, Federal, enfim, ele tem que agir com muito cuidado, com muito equilíbrio. Agora, não pode ser omisso. Ele tem que agir, tomou conhecimento de um determinado fato que representa uma ilicitude, ele tem que agir. Né? Não pode deixar de agir, não pode se omitir diante de um determinado fato que reclame a sua intervenção. Tá? Então, isso a gente defendeu muito. Depois, o projeto, nós superamos essas dificuldades ali na Câmara, fizemos uma ampla negociação, vários dispositivos, com audiências públicas, enfim, realizadas. Fomos para o Senado. E o projeto. E lá no Senado, nós tivemos um grande aliado, que é um senador com uma visão bem diferenciada, que logo percebeu a importância que tinha o Ministério Público numa sociedade democrática e para um Estado de direito
democrático também, que foi o senador Cid Saboia de Carvalho, do MDB do Ceará, né? Então, algumas coisas que nós não tínhamos conseguido na Câmara dos Deputados, ele incorporou no seu relatório. E uma delas foi a questão, nós fizemos uma emenda, inclusive, no seu gabinete, e enquanto um ditava, o outro analisava ali os dispositivos, que era a questão relacionada com os promotores eleitorais, né? E naquela oportunidade, era eu e era uma máquina que era de datilografia, na época. Hoje, se eu falo máquina de datilografia, ninguém sabe bem o que é isso, né? Estava saindo da máquina de datilografia para ir, então, para essas máquinas, computadores que nós temos hoje, né? Mas era uma antiga que estava ali, nos colocaram à disposição, era o que tinha. Então, de acordo com aquilo que nós tínhamos combinado com o senador Cid Saboia de Carvalho, ele aceitou, concordou, redigimos uma emenda, e depois está incorporada hoje na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, porque os promotores eleitorais de então, eles não tinham nenhuma remuneração pela atividade eleitoral. E depois nós conseguimos, então, aprovar, né, o texto no Senado, né, e ele foi para a sanção depois do presidente da República. Fizemos várias tratativas, vários encontros com o ministro da Justiça da época, né, e isso transcorreu dessa forma. E aí, logo em seguida, aquele dispositivo que trata justamente de assegurar ali nas suas disposições a questão relacionada com a gratificação eleitoral, vejam que hoje é o artigo 70 da lei, fica instituída a gratificação pela prestação do serviço à justiça eleitoral, do que trata o artigo 50, inciso 6, sexto, né? Inciso 6 dessa lei. E o artigo 50, ele justamente, ele prevê, né, ali, né, como quando trata dos vencimentos, vantagens e direitos, ele diz ali, gratificação pela prestação de serviço à justiça eleitoral equivalente àquela devida ao magistrado ante o qual oficiar. Então, ali se estabeleceu, no gabinete do senador Cid Saboia de Carvalho, uma emenda que nós redigimos. Eu, um datilografava, o outro ditava, eu e o procurador de justiça do Estado do Paraná, o doutor Milton Ricalmo de Macedo, que foi presidente da CONAMP depois de mim. Tá? Eu não sei se provavelmente vão também entrevistá-lo aí. Então, o procurador, o doutor Milton Ricalmo de Macedo, nós dois ali no gabinete do senador Cid Saboia de Carvalho, acertamos com ele, conversamos, e ele disse, não, então vocês redigem aí, eu estou de acordo. Aí foi redigido e se deve, esse dispositivo aqui eu estou trazendo o histórico, como ele apareceu depois, foi no Senado, porque na Câmara não havíamos conseguido isso, né? Em razão de várias pressões, nós estabelecemos uma estratégia lá para trabalhar pelo aperfeiçoamento dessa grande instituição que eu reputo que é o Ministério Público, né, como um todo. E depois precisava, então, implementar isso na prática. Como é que nós íamos fazer? Aí tinham que falar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral da época era o ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro lá do Tribunal Superior Eleitoral, e aí ele chamou, expliquei para ele, olha, nós precisamos implementar, disse, mas como é que vamos fazer essa verba, tudo, vai sair da onde, enfim, né? Aí ele chamou um assessor, que era de São Paulo, era um procurador de Estado de São Paulo, deu os encaminhamentos, e aí nós saímos de algo teórico, que agora tinha um caráter normativo, mas não tinha sido implementado,
para que se realizasse, então, né, na sua plenitude, a efetividade desse dispositivo legal, que foi a gratificação eleitoral. Tá? Então, vejo que aí nós já temos uma história, as lutas incessantes que nós travamos com a Lei 8.625, de 2 de dezembro de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Então, essa foi a grande luta travada na época. Eu devo dizer que eu fui, então, presidente da CONAMP de 1991 a 1993. Tá? Ali nós realizamos um grande congresso que foi realizado em Salvador. Foi o 9º Congresso Nacional do Ministério Público, ali em Salvador. E naquela oportunidade, nós inovamos em termos de congresso, tá? Porque, via de regra, o que ocorria? Alguns apresentavam teses, né, nesses congressos, proposições, muitas conferências, às vezes eram realizadas, né? E eu resolvi fazer algo diferente. Um dia lá eu fui, talvez tomado por um espírito de aperfeiçoamento, né, que tomou conta de mim, e eu resolvi inovar. O que foi feito, na verdade? Nós realizamos esse 9º Congresso do Ministério Público em Salvador, e ali eu resolvi convidar palestrantes, dentre eles do ministro Sepúlveda Pertence, que era do Supremo Tribunal Federal e hoje está aposentado, né? Uma jornalista da Rede Brasil Sul de Comunicações, do grupo RBS, que era Ana Amélia Lemos, depois se tornou, inclusive, senadora, né? Até há pouco tempo ela era senadora, ela participou, levando as ideias dela, enfim, né? E vários outros palestrantes. Mas o mais importante que eu gostaria de destacar nesse congresso, que foi realizado lá em Salvador, foi aquilo que eu inovei, né? Idealizei, achei que era importante criar os chamados GTS. O que eram os GTS? Os grupos de trabalho setoriais. Então, nós tínhamos locais ali no evento, repartições, onde ficava um GPS, que era um grupo de trabalho setorial que tratava do meio ambiente, reunindo todos os promotores que trabalhavam com o meio ambiente no Brasil. Um outro tratava só da área criminal, por exemplo, Tribunal do Júri. Um outro grupo de trabalho setorial que envolvia a infância e a juventude. O outro do consumidor, né? E assim sucessivamente. Então, nós formamos vários GTS, vários grupos de trabalho setoriais, naquele 9º Congresso Nacional do Ministério Público realizado em Salvador. E isso foi muito importante, porque se estabeleceu uma interlocução com os mais diferentes promotores do Brasil que atuavam na área do meio ambiente, do consumidor, nessa troca de experiências. Isso aí foi muito fecundo, digamos assim, o congresso, esse realizado na Bahia, o 9º Congresso Nacional do Ministério Público. Então, foi algo assim que nós inovamos ali nesse ponto, né? Muitos, às vezes, criticam, a gente vê críticas a membros do Ministério Público, né, membros do Poder Judiciário, né, mas todo e qualquer excesso, nós temos um sistema de justiça que pode corrigir, né? O ruim de tudo isso é ver a omissão, né? Algo que a gente constata, ele deveria ter agido e não agiu. Ocorreu um crime, não tomou as medidas. Ocorreu um ato de improbidade, não tomou a medida. Ocorreu uma outra situação aqui de anormalidade e não tomou igual medida. Por quê? Isso é profundamente lamentável, né? Eu acho que algumas lideranças do Ministério Público se equivocaram em alguns pontos, eu vou dizer aqui ao longo dessa trajetória, né? A título de contribuição
de deixar para uma reflexão das lideranças atuais. E o Código de Processo Civil, por exemplo, de 1973, ele ampliou o leque de intervenção do Ministério Público. O Ministério Público não como órgão agente, aquele que propõe a ação está legitimado a propor, mas como órgão interveniente, fiscal da ordem jurídica e hoje fiscal da ordem democrática. Tá? E o ponto é o seguinte, ali foi colocada uma emenda, inclusive por um deputado federal da época, aqui do Rio Grande do Sul, de ampliar o leque de intervenção do Ministério Público, num dos seus dispositivos, tá? Colocando mais um inciso, em razão da qualidade da parte ou da natureza da lide. As lideranças, depois que eu saí do Ministério Público, algumas, em congressos, eu constatei isso, preconizaram a ideia de valorizar o Ministério Público mais como órgão agente, desprezando o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Me parece que esse é um equívoco, porque processos em que o Ministério Público fazia intervenção anteriormente, foi pregada essa ideia que não deveria mais se manifestar. Por exemplo, questões de uso capião até, não obstante os dispositivos legais a respeito. Tá? Questões envolvendo desapropriação. Estou dando alguns exemplos, assim, tem mais. Tá? Então, eu acho que esse é um equívoco, porque aí está um ponto que diferencia o Ministério Público de outras instituições. Ele, como fiscal da ordem jurídica, ele está equidistante das partes. Tem uma peculiaridade ali. Então, ele age, né, com uma outra fisionomia em termos de postura na intervenção de um processo, num determinado processo. Tá? Então, eu acho que essa é uma questão que eu acho que mereceria uma revisitação daquilo que foi um dia direcionado nesse sentido, que é algo que não me pareceu, com a devida vênia, correto, o encaminhamento nesse sentido. A CONAMP, ela tem essas duas instituições, né? Uma da Associação dos Magistrados Brasileiros e a outra, a CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, é um papel fundamental. Né? Primeiro, né? No que se refere à CONAMP, especialmente, e isso estende também à MB, mas de realizar, né, uma cruzada nacional de esclarecimento da importância do Poder Judiciário e do Ministério Público no Estado Democrático de Direito. E toda a iniciativa, né, no sentido de tentar solapar as garantias, tanto da magistratura como do Ministério Público, elas vão na contramão da história da evolução crescente das instituições em termos de credibilidade, em termos de afirmação perante a sociedade brasileira. Porque elas existem, né, para isso, para o bem da sociedade. Então, nós temos que criar cada vez mais mecanismos de aperfeiçoamento. Tá? E o Ministério Público aí tem um papel fundamental. Tá? E eu, como ex-presidente da CONAMP, eu me sinto extremamente gratificado por ter, num determinado momento da minha vida, tido essa oportunidade de presidir uma Associação Nacional do Ministério Público desse porte, dessa credibilidade. E nós temos que constantemente fazer com que esta instituição cresça cada vez mais e se livre das amarras daqueles que querem, de uma forma ou de outra, diminuir o seu alcance em termos de defesa efetiva da sociedade brasileira.